E aí pessoal, tranquilo? Lucas aqui. E hoje o dia de treta. Hoje a gente vai comparar o NPM com o Yarn e a gente vai descobrir qual dos dois é melhor e por que é o NPM. Então fica comigo que vai ser show. Bom, um tempo atrás eu joguei uma thread, que tá aqui do lado, e eu vou deixar esse link na descrição também, é uma thread no Twitter, sobre uma dúvida bastante sincera que eu tinha em mente, assim. E a dúvida era basicamente, por que a galera ainda usa o Yarn? Então, pra quem não sabe, eu nunca usou o Yarn. O Yarn, ele é um gerenciador de pacotes também, assim como o NPM, né? E ele foi lançado lá por volta de 2016, ele contava com um time de engenheiros do Facebook por trás dele. Então, um dos motivos por ele ter ficado tão famoso bem rápido foi esse. Hoje, o mais engraçado é que nenhuma das pessoas que mantém o pacote atualmente trabalham mais no Facebook. Todos eles trabalham em empresas diferentes, mas ainda assim a galera acha que o pacote é do Facebook, né? Mas, enfim. Essa foi uma dúvida que eu levantei em vários lugares, né? Tanto nas empresas onde eu trabalhei, com amigos, com outros fóruns, então ela já me acompanha há alguns anos. E no final de tudo eu resolvi trazer isso pro público no Twitter para deixar registrado, porque no final das contas, ninguém conseguiu me dar uma resposta assim significativa do porquê que o Yarn era melhor do que o NPM, ou vice-versa. E aí você deve estar pensando, pô, mas por que você fica se perguntando essas paradas, né? Por que você fica pensando nisso, meu? Simples. Eu achava um desperdício de tempo absurdo. Eu ainda acho ter que instalar o Yarn em um ambiente Node.js quando o próprio NPM já estava lá e não precisava fazer mais nada além de você simplesmente usar o NPM, né? Então isso me fez criar uma certa raivinha desses outros gerenciadores de pacotes, tipo o Yarn e até mesmo o PNPM, que é um outro. E a cereja do bolo dessa parada toda foi quando eu comecei a ter PRs que eram rejeitadas ou então elas eram alteradas, onde a única mudança ou a razão da rejeição era porque eu não usei o Yarn. E assim, cara, sem sacanagem, a PR era tipo um negócio assim, você não tá usando Yarn, e aí a única mudança era tirar o package lock JSON que tinha e substituir por um yarn.lock. Então assim, eu até entenderia se o projeto fosse antigo, já tivesse gente trabalhando nesse projeto do Yarn antes, mas era um projeto novo e isso não faz nem sentido. E antes que alguém venha falar aí que eu tô reclamando porque eu não cheguei a usar o Yarn, né, eu cheguei sim a usar o Yarn como o instalador principal de pacotes na época que ele foi lançado, né, e até uns bons anos depois, acho que eu fiquei uns 2 anos usando o Yarn, né? Até o momento que ele fazia sentido. E aí, uma hora ele parou de fazer sentido. Então, eu parei de usar o Yarn. Então, saindo um pouco dessa história pessoal, vamos começar a olhar um pouco os fatos, assim, um pouco das coisas dos dois lados dessa história, tanto do NPM quanto do lado do Yarn. A principal razão pela qual as pessoas usam o Yarn é porque ele é mais rápido. Pelo menos foi o que a maioria das pessoas me falou. Grande parte das respostas na thread e tal, das pessoas também que eu ouvi. Isso já foi verdade um dia e hoje não é mais real. O que acontece é que quando o Yarn ele foi lançado lá em junho de 2016, o NPM ele tava, sei lá, em algum lugar na versão 3. Ele realmente era extremamente lento. Chegava a ser proibitivo de tão lento que era instalar um pacote usando o NPM. Desde então, o NPM foi melhorando muito a forma como ele instala os pacotes e foi corrigindo funcionalidade após funcionalidade para ele ficar muito parecido com o Yarn. Então ele meio que foi alcançando o Yarn. Mas como é que você tá, sabe? Se você tá pensando, lento, quanto lento, assim? Pô, alguns segundos? Nunca vi lentidão nos meus pacotes do NPM, nos meus projetos, nunca teve problema. A questão é que quando você amplia o tamanho de um pacote, vai para um projeto, por exemplo, que é um pouco maior do que uns microserviços mais simples ou pequenos, né, a gente começava a ter um crescimento exponencial do tempo de instalação dos pacotes. E isso era a primeira etapa da parada toda. Então, alguns projetos que eu peguei, a instalação demorava, sei lá, vários minutos, cara. E até para projetos pequenos, o tempo mínimo de instalação de qualquer pacote do NPM era de pelo menos 30 segundos. E aí agora você multiplica esses 30 segundos por milhares de execuções ao mesmo tempo num ambiente de CI, em uma pipeline automatizada, e você vai ver aí que tem horas e horas desperdiçadas por conta do tempo que o gerenciador de pacote demora instalando um pacote. E aí você vai chegar e falar, mas por que você não usa o cache? Bom, sim, a gente usava cache, faz muito sentido a gente usar cache também. Às vezes, muitas vezes era isso que salvava a pipeline de demorar, sei lá, 4 horas, só que os caches eles criam um estado, né? E se eu alterasse alguma versão do pacote, invariavelmente eu tinha que invalidar esse cache, e todo ponto de você ter um arquivo de pacote é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para você instalar esses pacotes é justamente diminuir a quantidade de cache que você vai ter que armazenar com esses pacotes, porque o projeto ele vai ser móvel, né? Mas o motivo de ele ser tão lento não era nem por causa disso, né? Não sei se a estrutura do NPM mudou de algum tempo para cá, mas agora ele tá muito mais rápido, então eu acredito que sim. Mas a principal diferença que os dois tinham naquela época era que o que fazia também com que o Yarn fosse absurdamente mais rápido do que o NPM, era que o NPM ele instalava os pacotes de forma sequencial. Então, para explicar isso daqui, eu vou falar, né, um pouco de gerenciadores de pacotes no geral. Todo gerenciador de pacote ele tem pelo menos duas fases. A primeira etapa, né,
dessas fases, a primeira é que a gente instala um pacote, quando a gente baixa, né, ele, que é o fetch, que é quando o pacote ele é baixado, e aí eles fazem uma verificação, tanto o Yarn quanto o NPM faz uma verificação de segurança para ver se o conteúdo do pacote no registro é o mesmo que eles acabaram de baixar, um checksum, que eles chamam. Então depois o arquivo, que ele é um tar.gz, ele vai ser extraído para dentro de uma pasta Node Modules, e essa é a etapa de instalação do pacote, aí começa a baixar as dependências desse pacote, faz a árvore de dependências, e por aí vai. Claro que tem muitos processos antes, no meio e depois dessas etapas aí, mas o essencial é que é esse, basicamente. Então, enquanto o NPM baixava e instalava um pacote por vez, o Yarn ele instalava múltiplos pacotes ao mesmo tempo. E isso era muito mais rápido, claro, né? Hoje em dia, na versão 8 do NPM, a velocidade dos dois é completamente comparável. Inclusive, em alguns dos testes que eu rodei, o NPM foi muito mais rápido, inclusive. Nos 2 testes, eu instalei o pacote Express, né? No caso do NPM, eu desabilitei todas as funcionalidades de auditoria e a parte de sponsor que o Yarn não faz, e também habilitei o modelo antigo de instalação de peer dependency, né? Que não instalava as dependências externas automaticamente. E aí o resultado foi mais ou menos esse que você está vendo aqui na tela. Você pode ver o comando que eu rodei aqui, né, ali no topo da imagem, e você pode tentar repetir esse comando na sua própria máquina depois. Nos resultados, o NPM demorou mais ou menos 2 segundos para conseguir instalar o pacote completo, né, isso sem cache, sem nada. Se você rodar o comando básico do Yarn, que é só yarn install, para instalar o mesmo pacote, você vai ter uma saída muito maior, vai ser bem mais log, mas o tempo de execução é mais ou menos de 1,97 segundos. Então você tem um ganho aí de 3 centésimos de segundo. E se você rodar o comando do NPM normalmente, sem fazer absolutamente nada, né, pelo menos sem nenhum outro comando explícito, ele é pelo menos 2 vezes mais rápido que Yarn, rodando em 605 milissegundos. Claro, porque isso inclui o cache também e tudo mais. Então o argumento que o Yarn é mais rápido realmente não procede. Ele pode ser mais rápido em alguns casos, mas a velocidade dos dois, na maioria deles, é extremamente comparável. O próximo ponto que eu já ouvi falar, e realmente dessa vez o Yarn leva um ponto, né, ao vencedor, é que a saída dos logs do NPM é bastante confusa. E de fato é bastante confusa. O NPM ele vai logar tudo que ele está fazendo numa linha só, enquanto o Yarn ele vai logar as coisas um pouco mais coesas, é muito mais fácil de entender, vai ter várias separações e tudo mais. E algum dos outros pontos que eu vi também foi a criação de um lock file, né, que serve para fixar as versões de todas as dependências que você tem, para evitar os conflitos, né, em caso, por exemplo, de uma dependência pode atualizar e quebrar outras dependências, né, então você tem uma cadeia de dependências que atualiza e acaba quebrando as outras. No início, o NPM ele não tinha essa funcionalidade de lock file, ela acabou sendo adicionada logo depois, foi uma das primeiras coisas, mas ela não era tão confiável e ainda assim demorava muito para poder instalar todos os pacotes. Isso lá na versão 3. E isso foi a primeira coisa que o NPM corrigiu desde quando saiu o Yarn. Então, os dois geram lock files, o NPM gera o famoso package.lock.json e o Yarn ele gera um arquivo yarn.lock. E a outra razão que também não vale mais e que vem direto dessa que eu acabei de falar é que o NPM antigamente ele baixava todos os pacotes declarados no registro em todas as instalações, porque ele não tinha um lock file. E o Yarn basicamente ele comparava esse lock file que ele gerava com o arquivo package.json para poder baixar somente os que foram alterados. Então isso também já não é mais verdade, porque os dois já têm um arquivo de lock, eles comparam isso. Então existe uma discussão aí sobre um Yarn também possuir um modelo de workspaces que é melhor do que o NPM, e eu acho parcialmente verdade, mas eu não usei o NPM Workspaces tanto assim para ter uma opinião sobre isso, então eu vou acabar não comentando tanto por aqui sobre isso daqui, mas se você usou ou usa o Yarn Workspaces ou NPM Workspaces, pode deixar aqui nos comentários e fala o que você acha. Então basicamente, né, explicando esses workspaces, eles permitem que você tenha um repositório único na raiz, por exemplo, uma aplicação separada que seja um back-end e um front-end, e aí você trata tanto o back-end quanto o front-end de forma completamente à parte, como se cada uma delas fosse seu próprio projeto. Então, você pode aí, por exemplo, instalar uma dependência em um dos pacotes, mas não instalar no outro, ou então rodar um script em um e não rodar no outro, e tudo isso rodando assim da raiz, por exemplo, né, gerenciado pelo próprio gerenciador de pacotes, como monorepos, né, que é onde a gente tem todo o código em um único repositório. São uma arquitetura. São muito mais fáceis de manter e é algo que eu acho que o Yarn está focando bastante, o NPM não está chegando tanto nessa parte. Então, provavelmente, o que a gente pode ver lá no futuro, a gente pode ter uma separação aí com o Yarn sendo um gerenciador de pacotes mais voltados para os monorepos, enquanto aí o NPM vai continuar sendo um gerenciador padrão que a maioria da galera vai usar para fazer microserviços ou então fazer projetos separados. E para finalizar essa comparação entre funcionalidades de um e do outro, para mim, a única coisa que realmente é legal no Yarn é a possibilidade que você tem para rodar qualquer comando, qualquer script que não seja padrão, que não install, etc., sem precisar rodar aquele run, tipo npm run e aí o nome do script, né? Mas isso dificilmente vai justificar ter o que baixar o Yarn
ao invés do NPM no resto, entendeu? Então faz muito sentido. E uma última coisa que eu já ouvi sobre Yarn é que ele me dá um gancho importante também até, é que a questão do Yarn é armazenar tudo em um cache, que é um cache local, para você poder, por exemplo, instalar os pacotes em tempo zero, né? Ou seja, você pode basicamente usar tudo que está no cache sem precisar fazer nada, né? Basicamente, quando ele faz isso, ele deixa você instalar os pacotes quando você não tem internet, por exemplo, porque ele já está no cache. Que é uma funcionalidade bacana, mas eu sinceramente não vejo muito sentido se o objetivo for instalar sem internet. Porque você pode fazer a mesma coisa fazendo uma pré-instalação dos pacotes antes, quando você tiver internet, e vai ter o mesmo resultado. Mas a gente trabalha basicamente também com internet, então não faz muito sentido. Mas isso me leva para um gancho importante que é o futuro desses gerenciadores de pacotes e onde eu acho que o Yarn é realmente diferente do NPM e onde eu acho que ele realmente pode ser muito bom e muito útil, porque ele pode brilhar bastante nessa parte. Eu acho que eu vou falar, né, mas ainda não é possível na versão 1 do Yarn fazer isso daí, mas eu vou puxar esse gancho para falar da versão 2. Quando a gente começa a falar um pouco do que o Yarn andou aprontando aí desde que o NPM alcançou ele, né, basicamente, o mínimo que dá para dizer é que o Yarn foi bastante diferenciado quando ele lançou essa versão 2, que foi chamada de Berry. Ela é realmente diferente de todas as outras versões de qualquer outro gerenciador de pacote que eu já vi. Ele é parecido com o PNPM. Ela foi lançada oficialmente aí em 2020, né? Eu deixei o link aqui pro artigo dele, onde ele fala, né? Onde o pessoal fala qual que é a mudança, quais são as mudanças e tal, aqui na descrição. E a maior diferença de todos os outros é que dessa vez o Yarn ele passa cada vez menos a ser um gerenciador de dependências, que é pro Node.js especificamente, mas dessa vez ele começa a ser um gerenciador mais genérico, né? E aí ele faz jus até ao próprio nome dele, né? Que quer dizer Yarn, né? Yarn significa Yet Another Resource Negotiator, né? Então, basicamente, ele vai começar aceitando os plugins que podem adicionar outras funcionalidades ou até suporte para outras linguagens. E é claro, né? Por conta disso, ele vai acabar sumindo com a pasta Node Modules, né? E esse sumiço é o que mais tem impacto no ambiente de JavaScript, porque basicamente é o principal. E ele é muito parecido com a ideia do outro gerenciador, que é o PNPM. O que ambos fazem é instalar todas as dependências em um único diretório grande que vai ficar em algum lugar do seu computador e ele vai atuar como se fosse um repositório de tudo que você já baixou ou já instalou. Então é como se fosse a sua própria versão do NPM ali. E aí, sempre que você precisar instalar algum desses pacotes, ao invés de ele criar uma pasta Node Modules com as cópias desses pacotes, né, baixados em todos os lugares, o gerenciador vai basicamente fazer um link entre o local do projeto e o local do cache global, né? Isso tem alguns pontos muito bons, porque ele evita a duplicação de pacote, aquele monte de Node Module. Então, se você tiver vários projetos na sua máquina, você vai ter uma economia de espaço. Mas, ao mesmo tempo, ele cria um local único onde vai atuar tipo como se fosse um Node Modules gigante, né? Então, todos os pacotes vão ficar instalados lá. Então, essencialmente, você está movendo todos os Node Modules para um lugar só, mas, é claro, sem muita redundância. Então, até aqui faz um certo sentido você fazer isso. Só que isso realmente possibilita que você instale os pacotes bem mais rápido, já que eles já estão na tua máquina mesmo. Então, nem tem uma instalação. E por isso que eles falam que isso é zero installs, né? Uma instalação de tempo zero, alguma coisa desse tipo. Mas isso leva também para alguns outros erros de resolução de pacotes, né? Então, quando um pacote às vezes tenta usar um outro pacote do qual ele não é uma dependência direta, que é errado, tô ligado? Mas existem pacotes que fazem isso, e o Vue, se eu não me engano, era um deles há muito tempo atrás. E isso permite que o Yarn vá assim um passo além, né? E substitua completamente a resolução de pacotes. Diferente do NPM, né? Do PNPM, que faz literalmente um link simbólico do cache para uma pasta Node Modules local, o Yarn ele cria um arquivo chamado pnp.cgs, que vai ser basicamente o caminho para todos os pacotes que você precisar usar, né? Então, em outras palavras, o Yarn ele vai resolver suas dependências e se você já tiver elas instaladas no sistema, você não precisaria rodar nenhum comando de instalação, porque basicamente é só clonar o projeto e rodar ele, porque já vai estar tudo instalado. Isso aí o pessoal chama de plug and play, que é uma feature bastante interessante do Yarn, inclusive. O problema para mim desse modelo é que você está essencialmente criando um cache local e transformando a sua máquina em alguma coisa parecida com um estado inerente, assim. Então, você está assumindo que na sua máquina você vai ter todas as dependências e deixando implícito para esse gerenciador como resolver essas dependências, né? O que é exatamente o oposto do que você do que deveria fazer, porque quando você está rodando esse tipo de projeto em um ambiente de CI, por exemplo, você vai ter que construir todo esse estado, todo esse cache localmente, tudo de novo, né? Tudo bem que esse é basicamente o trabalho que o Yarn tem que fazer, né? Então ele tem que garantir que o cache seja gerado todas as vezes, sem nada demais, tudo seja instalado de forma transparente e tal, mas ainda assim você não vai ter a portabilidade que você tem, por exemplo, de poder zipar uma pasta com um projeto Node.js, uma pasta Node Modules e já era, mandar para alguém e funciona. E os pacotes externos, eles foram justamente criados para que você não precise armazenar tudo na sua máquina, muito menos resolver as dependências localmente, substituindo o comportamento padrão do ambiente como o Node.js,
com uma ferramenta externa. Então, basicamente, é uma ferramenta extra em cima. Na minha opinião, é que aí você está automatizando demais. Então, você está automaticamente casando o seu projeto com uma ferramenta que você não vai mais poder largar, porque sem ela o seu projeto não vai funcionar mais, certo? Tudo bem que o Yarn ele tenta ser o mais transparente possível, né? Então, teoricamente, se um dia a galera decidir não manter mais o pacote, né, abandonar o Yarn, você pode, com algum tempo seu, refatorar o projeto para usar o que a linguagem já oferece como padrão. Não deve perder tanto tempo nisso, mas não deveria, né? Deveria ser o padrão, não a exceção. E se você tiver num time ainda, isso é pior, porque você tiver uma empresa que está usando esse modelo, provavelmente você vai precisar treinar quem é que for trabalhar nesse projeto, porque esse ferramental justamente foge do que é o padrão do ambiente. Então, eu acho que essa troca não vale tanto a pena o tempo que você vai ganhar com instalação de pacote, que sinceramente não é muito tempo assim. Então, para finalizar e deixar aí meus 2 centavos nessa discussão, a escolha aí do Yarn e do NPM acabou ficando uma coisa muito pessoal nos últimos anos, não faz muita diferença, não oferece tanta vantagem em cima do outro, a não ser o caso do Yarn 2, que é uma mudança bastante completa do paradigma que a gente está acostumado, só que aí você vai acabar ficando preso na ferramenta com essa versão do seu projeto por conta desses arquivos plug and play. Mas eu pessoalmente não vejo um motivo coerente para querer usar o Yarn hoje em dia, ainda mais porque a maioria dos projetos eles vão ser retrocompatíveis, né, com outras versões do NPM, né? Então, quando a gente está tratando de ambientes de CI, por exemplo, principalmente CI, menos é mais. Então, quanto menos variáveis, menos projetos, menos complexidade, né, quanto menos coisas você adicionar no seu ambiente, mais tranquila você vai dormir à noite, porque você vai ter menos peças móveis para quebrar e com certeza a galera do DevOps vai te agradecer imensamente. Então mantenha as coisas simples. Quanto mais peças móveis e mais complexidade você adicionar no seu projeto, mais um ponto você vai ter para manter e a longo prazo, né, você tem que pensar que a sua aplicação ou o seu projeto ele tem que existir independente de você estar ali ou de qualquer outra pessoa estar ali também e que você está escrevendo esse código para que as pessoas usem. Então, no final das contas, a máquina, o computador que está rodando isso, não vai se importar se você usou Yarn, PNPM, NPM, se você instalou os pacotes na mão, não faz diferença. Então, a mensagem final desse vídeo, se você tiver que levar uma, é menos é mais. Então, bora tentar manter esse padrão e o oficial da linguagem continuar usando o bom e velho NPM que a gente já está usando, pelo menos até uma solução realmente boa aparecer aí no horizonte, certo? E aí a gente pode pensar em usar alguma coisa desse tipo. Legal? E é isso aí, galera. O meu nome é Lucas Santos, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.